A gente falou em Dona Célia, Fernando, Lívio, Hermógenes, Chico Xavier. Juntando essa galera toda, a gente vai desembocar num sujeito, que é esse aqui. Maravilhoso. Agora eu quero ouvir a sua relação, ó. Cadê? Dá para vocês verem aqui, ó? Dá para ver. Dá para ver. Eu tive a sorte de publicar, se não me engano, uns 2 ou 3 livros do Sai Baba durante esse período que eu tive à frente da editora Nova Era. Eu já tinha ouvido falar dele através do Hermógenes, que foi um livro, antes de existir a Nova Era, o Hermógenes orientou uma coleção ligada com a espiritualidade lá dentro da Record, e foi quando ele publicou o Sai Baba, o Homem dos Milagres, do Howard Murphy. Sim, eu tenho uma das primeiras versões, inclusive. Isso, exatamente. Ali eu conheci o Baba, fiquei muito impactado, né? É outra pessoa com quem eu tenho uma familiaridade que eu não sei de onde vem, né? Mas tenho uma relação assim de muito carinho com ele. Durante anos eu recebia presentes dele, assim, essa pulseira, né, de Shiva que eu tenho aqui, né? Teve uma história ligada com a Ama também, que é outra figura. Também os dois são muito correlacionados na minha cabeça, viu, Yuri? A Ama e o Baba. Né? E aí você conta a história da Ama também, né, pô? Depois eu conto. Mas a do Baba foi o seguinte: minha mãe, meu pai, todo mundo gostava muito do Baba aqui em casa. E teve um ano, acho que foi em 1997, se não me engano, que minha mãe conseguiu ir para a Índia, justamente para passar uma temporada lá em Puttaparthi, lá no ashram dele. E meu irmão, um dos meus irmãos, nós somos 5, né? O irmão número 4, Cacau, foi com ela nessa viagem. E ficaram lá, hospedados lá dentro do ashram, naquele esquema todo, e estavam loucos para ter uma audiência particular com o Baba, que é muito difícil lá, porque tem uma fila enorme e tal. Aí eles acabaram conhecendo mais alguns brasileiros que estavam lá, e aí se juntaram num grupo e disseram: todos queremos uma audiência com o Baba, né? Como é que a gente vai fazer? Com as mulheres lá que organizam, é um jogo duro danado. Aí um deles falou: por que a gente não escreve o pedido numa carta e entrega para ele quando ele passar no darshan de manhã? Porque eu acredito que, né, quem não souber, o que acontecia dentro do darshan, o Baba ia pegando as cartas da mão dos devotos, e se dizia que ele, na hora que ele pegava na carta, ele já tinha, né, respondia, só tocava na carta e já respondia para a pessoa. Psicossinologia, ele já sabia o conteúdo da carta. Então eles escreveram uma carta em português, olha que interessante. E lá gostaria muito de uma audiência com o senhor e tal, Swami, se for possível. Na hora que ele passou, estenderam a mão, ele pegou a carta e olhou para eles e falou: quantos vocês são? Eram 5 ou 6 brasileiros, meu irmão, minha mãe e mais uns 4 que se conheceram lá. Aí ele disse: vão lá para a varanda lá, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês. Aí furaram, né, o esquema das mulheres que organizam lá a fila, porque entregaram a carta direto ao chefe. Né? Aí foram para lá, ficaram esperando, daqui a pouco o Baba chegou, e então juntou, além dos 4, 5 ou 6 brasileiros que estavam juntos, ele convidou também um casal de indianos, mais idosos, assim, um casal assim, mais velhinho e tal, e ficaram todos dentro dessa sala. E aí o Baba rodou a mão, apareceu um anel na mão dele com o rosto do Shirdi Baba, né, da encarnação anterior dele no norte da Índia. É isso que ele fazia, exatamente. A gente vê o anel materializando ali, essa foto é impressionante. E esses pontinhos todos aí não é defeito da foto, não. É o fenômeno do ectoplasma que estava ali trabalhando. Você vê essas estrelinhas todas espalhadas aí na foto. Essa foto eles trouxeram de lá, minha mãe e meu irmão. Sua mãe trouxe de lá? Foi. Não foi ela que tirou a foto, ela comprou, ganhou a foto lá. Né? Tá. Aí eu resolvi que usá-la na capa desse livro. E a história foi o seguinte: ele materializou esse anel com a efígie do Shirdi Baba, né, que é uma fisionomia completamente diferente do Satya Sai Baba, né, um paninho na cabeça, um aspecto muito mais muçulmano do que indiano. Era no norte da Índia, já lá na fronteira com o Paquistão, naquela região ali onde tem essa mistura entre hinduísmo e islamismo. E aí o Baba virou-se para esse senhor, esse indiano que estava lá, que já era um devoto dele antigo, e brincando falou: qual é o Baba que você prefere, esse que está aqui no anel ou esse que está aqui na sua frente? Aí o velhinho ficou todo embaraçado, né? Falou: puxa, Swami, que pergunta difícil, eu gosto dos dois, eu não saberia lhe dizer, eu não sei que resposta lhe dar em relação a isso e tal. Aí ele falou: então mostra o anel para todo mundo, né? Aí o anel, estava todo mundo sentado assim num semicírculo, né? E o anel foi passando de mão em mão, passou na mão do meu irmão, passou na mão da minha mãe, voltou para a mão do Baba. Ele aí virou-se de novo para o velhinho e falou: e aí, você já
Você já decidiu qual é o baba que você quer aqui no seu anel? Aí ele, meio encabulado, falou, Swami, eu gosto muito do Shirt, mas eu preferia que fosse uma imagem sua. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou o anel e fez assim, deu um soprinho em cima, imediatamente o anel passou a ter o retrato dele, com aquele cabelão Black Power que ele tinha, e todo mundo viu ali na frente de todo mundo. Uma E coisa, mais, Valdemar, uma coisa legal de comentar é que, assim, principalmente para os críticos de Sai Baba, a procura de prestidigitação e tal, é que tem uma informação muito importante sobre as materializações do Sai Baba. Ele tinha a capacidade de materializar aquilo que você pedia. Eu conheço vários casos em que a pessoa chegava para ele ver, eu vi, conheci pessoas que falam assim, Sai Baba, materializa isso para mim, coisa que a pessoa tinha inventado na cabeça dela. Isso aí. E ele materializava na hora. Ele na hora, entregava para a pessoa. Isso. Tem um monte de filmagens dele materializando o Vibhuti, né? O Vibhuti sai da palma da mão dele, assim, como se fosse uma torneira, né? Não, eu já contei uma história aqui. Eu tenho a experiência do Vibhuti materializando no retrato. Sim. E eu tenho. Muito comum, muito comum. Uma experiência de estar meditando, no final da meditação, me aparecer a imagem nítida, assim, Full HD 4K de Sai Baba. Ele com a mãozinha assim, abençoando. Sim, era o gesto dele. E quando eu abro os olhos, eu estava com a mão assim, na hora que eu abro os olhos, a minha mão estava cheia de Vibhuti. Que maravilha. Então, assim, as pessoas podem falar, mas ele acho que ele tira a cinza do não sei o que. Eu vi acontecendo na minha mão. Então, assim. Eu tenho uma história, Yuri, que está num dos livros dele, eu não me lembro qual livro que é, se é nesse ou se é em outro, de um casal, a mulher era devota do um casal de americanos, a mulher adorava ele, era devota, e o marido era completamente cético, não acreditava em nada e muito menos no Baba. E aí, ela dizia, não, vamos à Índia, vamos lá conhecer, e eu li isso em inglês. Então, o que a gente chama a figura, né, esse cara é uma figura, né? Em inglês você usa character, né? This is a character, esse cara é uma figura, né? Então, aí ele falou, tá bom, eu vou com você lá para a Índia, para conhecer esse Swami, mas eu só vou acreditar no poder dele se ele fizer um arco-íris para mim. Aí ela falou, tá bom. Então, foram para a Índia, se instalaram lá no ashram, e tinham acabado de chegar, não tinha nada acontecendo naquele dia, então eles resolveram ir para passear numa colina que tinha lá perto, sabe? Olhar o ashram de cima e tal. E, de repente, quando eles estavam no alto dessa colina, apareceu, não dá para chamar de arco, porque não era um arco, eram 7 cores do arco-íris como uma faixa, saindo do meio do ashram, indo na direção do céu e sumindo no céu. Mas não tinha o formato de um arco, era reto. Né? Era reto, as 7 cores do arco-íris brotando lá da sede do ashram e subindo na direção do céu, assim, numa diagonal. E o cara olhou para aquilo e falou, o que é isso, né? Ele e a mulher ali sentadinha, vendo o pôr do sol, alguma coisa assim e tal. Não tinham tido contato nenhum com o Baba ainda. Aí no dia seguinte acontece a primeira audiência, eu vou falar logo em português, porque quando ele conheceu os dois, ele falou, o Baba virou para o cara e falou assim, e aí, figura, gostou do meu arco-íris? Chamou ele de figura, como o cara chamava ele, né? E falou, gostou do meu arco-íris? O cara não tinha mais o que dizer, né? Então, para quem não conhece Sai Baba, é esse o nível. É esse o nível, dia após dia. O negócio de Sai Baba era nessa pegada. Olha, tem uma outra história de um outro livro, eu li vários livros dele, não sei de qual que eu estou falando. Era de um cara que foi para lá, buscando e tal, mas o Baba passava reto por ele na hora do darshan, não dava a menor bola. Ele ignorava uma porrada de gente, né? Exatamente. Ele chegava lá com um ego muito grande e dançava. Inclusive, uma das campanhas difamatórias que também teve com ele, começou com coisas assim. Por irem pessoas lá se achando muito importantes. Né, essas eram as que ele mesmo dava bola. Ele nem olhava para a cara dessa. Olhava, eu pensava assim, mas acabou. E esse cara foi isso, quer dizer, esse cara estava lá com uma boa intenção, mas tinha muita dúvida a respeito de fé, essa coisa toda e tal, e já estava lá, sei lá, uma semana, né? E o Baba nem olhava para ele e tal, aí o Baba passou por ele nesse dia no darshan, passou reto, aí ele virou para o amigo dele e falou, cara, olha, eu acho que eu vou desistir, já estou aqui uma semana, não consegui nada,
e tal, e você me desculpa e tal, você fica aí, não tenho nada contra, mas comigo não bateu, não rolou e tal. E quando ele estava falando, o cara cutucou ele, o Baba tinha voltado para onde ele estava, aí rodou a mão e apareceram um monte de torrõezinhos de açúcar, e o Baba disse, sweet, 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 o cara abriu a mão e blá, caiu um monte de torrão de açúcar, ou açúcar candy, ou balinhas, ou bombonzinhos, aquelas coisas que os indianos gostam muito também do doce, né, de dar o doce para as entidades, né. E aí o cara botou as duas mãos assim, blum, caiu aquele monte de coisa na mão dele, aí, e o Baba aí foi embora, né. Aí ele virou para mim e falou assim, não, esquece que eu vou embora, eu passo aqui mais um mês, 2 meses, 1 ano, se for preciso. Eu estava vendo hoje, Valdemar, eu recebi uma foto histórica, de uma amiga que viveu lá no ashram de Sai Baba, e ele, assim, sentado com um monte de gente em volta, assim, do lado, encostado, no chão. O que ele pegou? Ele pegou, se eu não me engano, eu acho que era uma lanterna, aquilo, né? Uma lanterna de luz. Ele pegou a lanterna de luz, ele acendeu a lanterna de luz e do facho de luz que saía da lanterna, desse facho de luz, ele materializou dali uma estátua de Krishna desse tamanho, assim, ó. Olha só. E astrologicamente é fácil de entender isso, Yuri, porque ele tem o mapa astral dele, o mapa astral dele é muito peculiar. O mapa astral dele é muito peculiar. Eu até deixei separado aqui no tablet para mostrar para a galera, porque é um mapa assim... O mapa astral de Sai Baba, vamos ver. É muito diferente. Eu não sei se vai dar para visualizar com essa câmerazinha no churuca aqui do computador. Olha. Ele tem o Sol no último grau de Escorpião e o ascendente no primeiro grau de Sagitário. Aquela fronteira aqui no lado oposto aqui, ó, aqui assim, né? Que é realmente muito impressionante. É a fronteira entre Escorpião e Sagitário. E você vai ver lá do outro lado, na casa 8, a Lua e o Plutão no signo de Câncer. E a casa 8 é uma casa que a gente chama das nossas memórias ancestrais. As casas de água, em geral, a casa 4, a casa 8 e a casa 12, são casas que nos remetem muito a essa questão que a gente chama de bens coletivos, né? Para mim, a capacidade de materialização vem muito de pessoas que têm planetas fortes na 8ª casa, que é trazer da outra dimensão uma coisa para ser concretizada aqui nesse plano, né? Então eu vejo, o livro tem isso, tem um monte de planeta na 12, o livro tem uma capacidade de materialização fortíssima também. Ele trabalha bastante com materialização. Isso. E o Baba tinha essa coisa assim espantosa. O seu Paulo, que é um dos médios que eu conto também, as histórias que trabalhava com o rei Salomão, que está lá no meu primeiro livro, Encontros com Médios Notáveis. Seu Paulo também tinha essa configuração de muitos planetas na casa 8, justamente trazendo, né, coisas que estão aí soltas numa caixa e que de repente vêm materializados aqui na nossa terceira dimensão. Mas o Baba tem um episódio muito peculiar. Isso, esse foi impressionante. Porque minha mãe foi com meu irmão para a Índia, meu pai ficou aqui segurando as pontas. Então sua mãe esteve na frente de Sai Baba. Teve, ao vivo, frente a frente. Ela e o Cacau, meu irmão, Cláudio. E nessa mesma audiência que eu te falei, que ele materializou e transformou o anel de Shirdi Baba em Satya Baba, quando ele foi conversando com cada um, quando ele chegou na minha mãe, ele falou, e o seu marido, como vai? Ela falou, vai bem, senhor, obrigado. Aí ele falou, olha, eu não estou te fazendo uma pergunta protocolar para você me responder de forma protocolar. Eu sei que ele teve, alguns anos atrás, um acidente vascular cerebral, que não foi grave, ele está praticamente com a vida normal, mas isso deixou ele muito chateado, porque ele era uma pessoa muito dinâmica, adorava esporte, jogar futebol, e não está mais podendo fazer nada disso, então ele está bem recuperado do ponto de vista de saúde, mas ele está muito contrariado com essas limitações que ele sofre, que ele perdeu o que a gente chama dos movimentos finos do lado esquerdo do corpo. Sai Baba também chegava com os 2 pés no peito, hein? Exatamente. E aí falou, olha, eu sei isso. Então, contou a vida inteira do meu pai e falou, a próxima vez que você vier, traga ele com você que eu vou fazer ele ficar bem melhor. E aí, quando chegou aqui, meu pai ouviu aquilo, ficou emocionadíssimo, falou, eu vou até nadando para a Índia se for preciso. Acabou que o tempo não bateu e ele desencarnou antes de ter possibilidade de fazer essa viagem. Contando dessa época que minha mãe esteve lá, foi em 97, 5 anos depois ele desencarnou, e já recebi dezenas de mensagens dele através da Célia, e ele escreveu 2 poemas para o Baba, um em português e o outro em inglês.
E por conta desse carinho que o Baba fez, perguntando por ele, que estava aqui do outro lado do mundo, enquanto minha mãe estava lá com ele. Né? E sua mãe não tinha falado nada para Sai Baba? Não, nada. Nem sabia que ela era casada. Não, nem tinha aberto a boca ainda, eu estava ali, quer dizer, estava com a boca aberta de espanto por causa do fenômeno da materialização, mas não tinha nem falado com ele ainda. Quando ele chegou na frente dele, a primeira coisa que ele fez, na frente dela, ele falou: e seu marido, como vai? É legal falar que, assim, a questão do Sai Baba tem muito o lance dos fenômenos, mas também é importante frisar que, assim, que não era o principal, porque tem gente que vai falar, mas de que adianta ele fazer o fenômeno? Não, era uma coisa tão bem contextualizada para meio que chegar para você e falar assim, cara, eu tô te dando isso aqui porque Deus te ama pra caramba. E se é chocolate que você quer, eu vou te dar chocolate para você entender que Deus também quer te dar chocolate, mas para você também um pouco além disso. Então ele tinha uma didática nessas materializações. Isso, exatamente. Eu me lembro de ler declarações dele nesses livros que eu publiquei e que eu li, que ele dizia: eu faço isso para que as pessoas, para chamar a atenção das pessoas, para elas ouvirem o que eu tenho para dizer, não é? A materialização é um pretexto para que as pessoas se aproximem de mim para depois ouvirem a mensagem que eu tenho para dar. Mas aí aconteceu uma coisa em sincronia lá com seu pai, não foi? Cara, essa história é impressionante. O outro lado dessa história é o seguinte: meu pai ficou aqui com a gente e o Patrick Drouot, esse físico francês, que tem um trabalho muito bacana também, foi o primeiro cara a fazer ponte entre física e espiritualidade, né, isso nos anos 70. Quando eu cheguei na editora, na Nova Era, já tinha 2 livros dele publicados por lá. Eu acabei ajudando a publicar 2 outros. E ele vinha muito ao Brasil, uma vez por ano, e eu, como editor dele, eu acompanhava ele. Ele fazia palestras, fazia atendimentos, e eu ficava de tradutor, porque ele não falava português, ele falava inglês muito bem, e francês, obviamente. E nesse dia, tinha um workshop dele aqui no Rio, e eu falei, e ele já tinha ficado meu amigo, a gente já estava há alguns anos, ele já tinha conhecido meu pai, e falou: chama o seu pai para participar do workshop, que ele é meu convidado, não tem que pagar nada. E eu estava lá de tradutor, meu pai passou o dia lá com a gente, foi um dia inteiro, e no final do dia ele falou: agora vou fazer uma demonstração para vocês. Aí chamou o papai e falou: Paulo, deita aqui no meio aqui do salão. O papai deitou no meio do salão e o Patrick foi medindo o campo biomagnético dele com a mão. Ele tinha essa capacidade de perceber onde é que estava o corpo etérico, o corpo astral, que estava um pouquinho mais acima. E ele foi passando a mão e foi fazendo uma leitura do corpo etérico do meu pai. E falou: olha, o que eu percebo aqui, ele teve um acidente vascular uns anos atrás, você vê que a vida dele é normal, não tem nenhuma limitação e tal, mas eu percebo o corpo etérico meio desalinhado em relação ao corpo físico, como se ele detectou o AVC, então. Exatamente, do ponto de vista energético, olha que interessante. Com as mãos ele conseguiu detectar o AVC. Legal. Exatamente. Aí fez a demonstração lá e tal, o pessoal achou ótimo, acabou e tal. Quando acabou tudo, estava todo mundo embora, o Patrick me chamou num canto e falou: Valdemar, na hora que seu pai estava deitado ali, apareceram umas entidades aqui que não são entidades europeias, que não são entidades brasileiras, eu acho que elas vêm do Oriente, mas tinham várias entidades aqui em volta da gente. Eu falei: é mesmo, Patrick, que interessante e tal. Depois é que eu fui juntar os pontinhos, Yuri, porque nesse momento, que era o fim da tarde aqui no Rio, era o começo da manhã lá na Índia, onde a mamãe estava tendo audiência com o Baba, e o Baba perguntando: e o seu marido, como vai? Então vieram os emissários dele aqui, como se diz na linguagem da Umbanda, correr a gira, né? Sabe, para passar as informações para ele, né? Que é aquela história. Tá tudo se comunicando o tempo todo, a gente aqui não percebe, né? Quer dizer, você percebe. E tem um pessoal perguntando aqui se Sai Baba já reencarnou, né? Porque ele deu a previsão, o ano que ele ia reencarnar e tal, está batendo com essa época atual. E assim, uma coisa que é interessante dizer é que assim, a gente vai saber mais para frente, porque ele provavelmente vai se anunciar, vai ficar claro. Mas uma coisa importante de dizer é assim, gente, independente dele ter reencarnado ou não ainda, ele continua atendendo e fazendo as mesmas coisas que ele fazia quando estava no corpo. A Célia continua trabalhando. A Célia continua trabalhando igual. O corpo é mais um veículo para ele, mas não é o mais importante. Imagina. Então tá a 1000 por hora, claro, com certeza. E você me lembrou de uma história dele do tempo de Shirdi Baba. Porque tinha uma senhora que era devota dele, de Shirdi, lá no norte da Índia, né? Começo do século XX, o final do século XIX, não me lembro bem exatamente a data.
A mulher era jovem e enviuvou, o marido morreu. E dentro da cultura da Índia, é quase como se a mulher tivesse morrido junto com o marido, quando o marido morre, né? Ela vira uma sombra, não tem vida própria e tal. E ela foi ao Shirdi, dizendo, Swami, eu enviuvei, então não tenho nada para fazer nesse mundo, queria me dedicar ao seu serviço. E o Shirdi virou-se para ela e disse, filha, não faça isso agora não, porque aí daqui a 2 anos eu vou desencarnar, então não vai dar muito tempo de você ficar a meu serviço. Mas 7 anos depois do meu desencarne, eu vou reencarnar no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia. E 14 anos depois que eu nascer, você vai ouvir falar de mim. A mulher ficou espantadíssima com aquilo, né? E falou, tá bom, continuou frequentando lá e tal. 2 anos depois, Shirdi Baba desencarnou. E vamos fazer as contas, 2 anos, 7 anos, 21 anos depois, ela já é uma senhora, né? Ela tinha 20 e poucos anos quando ficou viúva. 20 e tantos anos depois, ela já é uma senhora, começa a ouvir uma história de que tem um garoto no sul da Índia que diz que é a reencarnação de Sai Baba. Aí era o Satya Sai Baba. E ela não tinha nada na vida para fazer, se despencou lá do norte da Índia para Puttaparthi. E foi na época que o Baba estava começando a pregar, quando ele tomou consciência da missão dele, com 14 anos, e falou, eu tenho que falar porque as pessoas estão esperando a minha mensagem. Os pais não entendiam nada, né, coitados, achavam que o filho tinha pacto com o demônio, levavam nos feiticeiros lá na Índia, os caras botavam pimenta no olho dele, botavam mais não sei o quê. Furava a cabeça dele, tacava cal para exorcizar. A mesma história em todo lugar, né? Mesma história. A criança começa com os fenômenos, os pais já acham que ou tá louco, ou tá endemoniado. Puta que pariu, quando que a gente vai ter uma estrutura de maturidade para conseguir receber essas crianças aqui do jeito que elas merecem? Perfeito. Porra, porque médico é um bicho sensível pra caramba. Muito mais do que a média, né? Muito mais, você ainda pega a criança e começa a entuchar na cabeça dela que ela é louca, que ela é do diabo. Porra, até quando essa merda? É verdade, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E o final da história é muito engraçado, porque ela foi chegando lá na aldeia onde ele vivia. Ele estava pregando embaixo de uma árvore enorme que tinha lá. Tinha um povo sentado na frente dele, ouvindo ele com 14 anos de idade, cara. E aí ela vem se aproximando de longe, e o Baba olha para ela e diz, ô filha, então você chegou, que bom. Ela tomou um susto, arregalou o olho, ele continuou falando lá, fazendo a palestra dele. Quando acabou que as pessoas foram se dispersando, ele foi junto dela e falou, então, eu não falei para você que eu ia reencarnar aqui depois desse tempo todo e tal, que você poderia se dedicar ao meu serviço. Eu agora estou precisando de você, porque estou começando uma nova missão e a sua ajuda vai ser preciosa. A mulher ainda ficou meio assim, não entendia o que estava ali tudo claro como água para ela, mas era tão espantoso que ela ficou meio assim. Ele virou e falou assim, olha, não esqueça que você ficou me devendo 14 rúpias, porque lá em Shirdi, 1800 e não sei quanto, teve uma senhora que deu 40 rúpias para a gente fazer uma celebração lá de Shiva e tal, e você estava precisando de dinheiro, você só me deu 26 rúpias e ficou com 14 para você. A mulher, o queixo dela caiu, né? Ele falou, eu não estou precisando do dinheiro não, eu estou falando isso só para você ter certeza de que sou eu mesmo que estou aqui de novo. O legal dessas histórias, Valdemar, é que assim, igual a reação dela, é que a gente lê, a gente ouve na teoria, a gente pega os livros, começa a ver aqui e tal. Você fala, nossa, que legal, essas coisas existem. De repente, quando você encontra isso face a face, e a coisa está acontecendo debaixo do seu nariz, ao vivo e a cores. A sua reação, às vezes, é ficar sem reação. Você não sabe como processar aquilo. Porque, ao mesmo tempo, é tão fantástico e é tão simples e natural, você fala... Exato. E acontece. A gente está entrando nessa era nova que é importante todo mundo saber que essas coisas acontecem, que Deus não faz milagre só na Bíblia. Lá atrás. Continua fazendo a mesma coisa agora. Perfeito. É exatamente isso. Você está certíssimo. Certíssimo.